Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na pequena cidade de Riachuville, aninhada entre as colinas arborizadas e os campos dourados do meio-oeste americano, vivia uma menina de 8 anos chamada Lena Matthewsville Creek. Não era uma cidade famosa, mas tinha o charme daqueles lugares que você nunca vê em cartões postais. Um café na esquina onde idosos jogavam xadrez, uma biblioteca pública que cheirava a madeira velha e sonhos de infância, e ruas ladeadas por bordos centenários que explodiam em cores no outono. Lena, com seus olhos castanhos e cachos castanhos muitas vezes desgrenhados, era uma menina alegre e doce, mas, acima de tudo, profundamente atenta ao mundo ao seu redor. Todos na vizinhança a conheciam. Às vezes era chamada de a Luzinha da Rua Maple, tanto que tinha o dom de fazer as pessoas sorrirem, mesmo as mais retraídas. Mas por trás do sorriso radiante, Lena carregava uma ferida discreta. Sua mãe, Angela Matthews, havia morrido 3 anos antes de um câncer fulminante. Desde então seu pai, James, fez o possível para manter a casa funcionando. Operário na fábrica de equipamentos agrícolas nos arredores da cidade, ele costumava trabalhar até tarde, deixando Lena sozinha durante boa parte do dia. James era um homem honesto, exausto, mas profundamente amoroso. Chegava em casa à noite com as mãos ásperas e o rosto cheio de cicatrizes, mas nunca se esquecia de ler uma história para a filha antes de dormir, embora às vezes adormecesse antes dela, sentado na beira da cama. Numa manhã de terça-feira de outono, enquanto a cidade acordava com um vento cortante, Lena se dirigia para a escola. Folhas mortas rodopiavam ao seu redor como chuva dourada, e sua mochila, pesada demais para seu corpo franzino, balançava em seu ombro. Ela cantarolava baixinho uma cantiga de ninar que aprenderá na aula quando parou de repente. À beira da estrada, à sombra de um velho carvalho, algo se movia levemente. Ela semicerrou os olhos. Era um cachorro. Grande, provavelmente um labrador, de pelagem dourada, sujo, enlameado, tremendo de frio e dor. Sua pata traseira estava normalmente dobrada, uma fratura, sem dúvida mesmo para uma criança. Lena se aproximou lentamente, com os joelhos dobrados e a respiração ofegante. O animal a encarou com olhos assustados, e um rosnado baixo escapou de sua garganta. Mas ele não tentou se mexer. Parecia cansado demais para fugir, ferido demais para se defender. Lena sentiu um nó na garganta. Lembrou-se do dia em que sua mãe, doente como estava, não conseguiu mais sair da cama, e da expressão que ela tinha então, aquela mesma expressão. Ela murmurou em voz baixa, quase sussurrada, como se estivesse falando com uma criança. Ei, está tudo bem. Eu te ajudo, prometo. Ela tirou o celular do bolso. Trancado. Um código que ela havia esquecido. Pânico. Ela olhou ao redor, mas a rua estava vazia. Nem um único transeunte, nem um único carro. A escola ainda estava longe, e as casas próximas pareciam todas fechadas. Ela pensou brevemente em correr até o café da senhora Dorsey para pedir ajuda, mas então um pensamento lhe ocorreu. E se ele morrer enquanto eu estiver fora? O pensamento a atingiu como um raio. Não, ela não podia deixá-lo. Não agora. Então ela teve uma ideia. Ela correu ofegante para sua casa, uma pequena casa de madeira com uma varanda que rangia. Na garagem, coberta de teias de aranha e caixas empoeiradas, ela encontrou o carrinho velho da irmãzinha dele, Nat, morta 2 anos antes. Seu pai nunca a havia abandonado. Silenciosamente, Lena sempre a considerou um vestígio do sonho de uma família completa. Ela tirou o pó do carrinho, verificou as rodas e correu de volta para o cachorro. Ele não se moveu. Respirava lentamente com as pálpebras semicerradas. Com uma ternura que só a infância pode oferecer, ela o envolveu num cobertor que pegara na sala de estar e delicadamente, centímetro por centímetro, o colocou no carrinho. Eu te levo para casa e depois ao médico. Certo. Ela amarrou um pedaço do lenço em volta dos olhos dele, esperando que isso o acalmasse, e então começou a fazer força. A viagem foi uma verdadeira provação. As calçadas irregulares faziam o carrinho balançar. Às vezes, ela precisava carregá-lo por alguns metros para subir escadas. Os carros diminuíam a velocidade, alguns buzinavam, mas poucos paravam. Uma mulher ofereceu ajuda. Lena recusou, com a voz trêmula, mas resoluta. Ela caminhou por vielas estreitas, áreas onde as casas pareciam desprovidas de vida, ladeadas por cercas enferrujadas. Passou pelo velho armazém onde adolescentes fumavam às escondidas e, em seguida, pelo posto de gasolina abandonado. Por toda parte, olhares curiosos se voltavam para ela, aquela garota frágil, empurrando com determinação um velho carrinho de bebê com um cachorro moribundo. Seus braços doíam.
Suas pernas tremiam. Várias vezes ela quase caiu. Ela escorregou contra uma parede, respirando pesadamente, seus olhos se enchendo de lágrimas. Mas assim que pôs os olhos no cachorro, ela se levantou. Ela falou para si mesma, como se quisesse se convencer. Ele está contando comigo. Não posso abandoná-lo. Mamãe não faria isso, nunca. E ela continuava caminhando, com uma mão segurando a alça do carrinho e a outra segurando seu pingente em formato de coração, o último presente de sua mãe. Depois quase 3 horas de uma caminhada extenuante pelo Willow Creek, enquanto o sol começava a se pôr, lançando uma luz laranja nos telhados das casas. Lena finalmente cheguei em frente à clínica veterinária Hope Animal Care. Suas pernas estavam pesadas, seus braços doíam. Suas mãos vermelhas de tanto segurar a alça frágil do carrinho. Ela ofegava seu rosto pálido, suas mechas de cabelo grudadas na testa. No entanto, em seus olhos ainda brilhava a chama que a guiara a cada passo. Ela empurrou a porta da frente com o ombro, acionando um sino discreto. Lá dentro, o cheiro estéril de desinfetante se misturava ao de animais, e o brilho branco das luzes fluorescentes contrastava fortemente com a suave claridade do entardecer. Atrás do balcão, uma enfermeira veterinária, Emily Grace, ergueu os olhos bruscamente ao ouvir a porta. O que viu a paralisou, uma garotinha exausta com as roupas manchadas e as bochechas vermelhas, empurrando um carrinho velho no qual jazia um cachorro grande e ferido. Ah, meu Deus! Emily respirou, aproximando-se imediatamente. Ela se inclinou na direção de Lena com uma expressão que misturava surpresa, preocupação e ternura. O que você está fazendo aqui sozinha, pequena? Ela perguntou, com a voz suavizada pela descrença. Lena, ainda sem fôlego, endireitou os ombros com uma dignidade quase solene. Você tem que ajudar meu cachorro. Ele está muito doente. Ele só tem a mim. Emily sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ela colocou a mão no ombro da criança para confortá-la. Você fez bem em vir. Nós cuidaremos dele. Naquele momento, ó doutor. Mark Stevens, o veterinário-chefe, um homem na casa dos 50 anos, com feições marcadas pela experiência, mas um olhar gentil, entrou na sala. O que está acontecendo aqui? Doutor, venha depressa. É urgente. Mark ajoelhou-se ao lado do carrinho, examinando o cachorro rápida, mas delicadamente. Sua mão moveu-se sob a pata traseira, e seu olhar endureceu ao observar a fratura exposta, o inchaço e os ferimentos secundários. Fratura tíbio-femoral, antiga mas pior. Infecção em andamento. Ele sofre há muito tempo, disse ele gravemente. Mas podemos salvá-lo, se ele resistir esta noite. Ele olhou para Lena, impressionado. Você o trouxe aqui sozinha? Ela assentiu. Não havia mais ninguém. Mark se levantou lentamente, olhando para a enfermeira. Preparem a sala de cirurgia. Vamos colocá-lo para dormir imediatamente. Comecem a dar antibióticos agora mesmo. Antes de seguir seu time, ele parou na frente de Lena. Sabe, o que você acabou de fazer foi algo extraordinário. Você salvou a vida dele. Lena olhou para baixo e sussurrou. Eu só fiz o que a mamãe teria feito. O dia seguinte eram pontuadas por visitas diárias à clínica. Todas as tardes, depois da escola, Lena vinha sentar-se perto da gaiola onde o labrador dormia, ainda sedado no início, depois gradualmente mais alerta. Ela lia-lhe histórias, às vezes inventadas, às vezes inspiradas em livros que tinha em casa. Falava com ele como um amigo, contando-lhe sobre os seus dias, os seus sonhos, as suas memórias da mãe. Ela o chamou Coragem, em homenagem à força que ele teve para sobreviver até então, e à força que ela teve que encontrar para carregá-lo até aqui. Aos poucos, Coragem abriu os olhos com mais frequência. Comia, abanava o rabo. Seu olhar, a princípio cauteloso, suavizou-se. Reconheceu a voz dela. Procurou-a quando ela não estava. Uma cumplicidade silenciosa nasceu entre eles, uma conexão que só corações partidos conseguem construir. Emily, a enfermeira, comovida com o vínculo entre elas, tirou uma foto discreta em uma tarde e postou nas redes sociais com a legenda. Ela caminhou 7 quilômetros sozinha para salvá-lo. Agora ele a espera todos os dias com o olhar de um ser agradecido. Estes são Lena e Coragem. A foto foi compartilhada cenas de vezes, então milhares. Muito rapidamente vizinhos vieram à clínica. Alguns trouxeram ração para cachorro, outros doações em dinheiro. Uma florista deixou rosas e um bilhete, para a heroína de Willow Creek. Até mesmo o jornal local, A Voz do Salgueiro, publicou um artigo de primeira página intitulado Uma criança, um cachorro e uma lição de bravura. Poucos dias depois, o prefeito, Sr. William Harrison, um homem normalmente reservado, foi pessoalmente à clínica para conhecer Lena. Ouvi falar do que você fez, disse ele, ajoelhando-se diante dela.
Você nos lembra que coragem não é uma questão de idade ou tamanho. Ele entregou a Lena uma medalha simbólica, a chave da cidade, raramente concedido àqueles que personificavam os valores de Willow Creek. O que ela fez está além da compreensão, disse ele em uma entrevista na televisão. Em um mundo onde muitos viram as costas, esta criança estendeu a mão. Ela nos lembra o que significa a verdadeira compaixão. Pouco depois, o abrigo de animais da Cidadese ofereceram para adotar Coragem assim que ele estivesse curado. Lena agradeceu educadamente, mas recusou sem hesitar. Não posso abandoná-lo. Ele agora faz parte da minha família. Diante de tanta sinceridade, o prefeito e o abrigo decidiram apoiar a adoção. Coleção comunitária foi lançado para cobrir custos veterinários e em poucos dias, mais de $8.000 foram recolhidos. Lena, surpresa com tamanha generosidade, pediu que o excedente fosse usado para cuidar de outros animais abandonados. O mídia regional e então nacional veio filmar uma reportagem sobre a história de Lena. Diante das câmeras, a menina se expressava com uma maturidade perturbadora. A coragem me ensinou paciência e esperança. Me ensinou que mesmo quando sofremos, ainda podemos confiar. Se cuidarmos dos mais fracos, tornaremos o mundo um lugar melhor. E é nesse mundo que eu quero viver. Com essas palavras, até os jornalistas mais experientes ficaram comovidos até as lágrimas. Alguns meses depois, à medida que os dias se alongavam lentamente e as árvores de Willow Creek recuperavam a folhagem primaveril, Coragem foi declarado completamente curado. Sua perna, antes quebrada, havia recuperado a forma, embora ele ainda mancasse um pouco em alguns dias. Uma lembrança silenciosa de seu passado doloroso e da força necessária para superá-lo. Mas o que mais curou foi sua alma. Ao olhar do cachorro não era mais evasivo. Ele pulou, abanou o rabo ao menor som de Lena e agora dormia aos pés da cama dela, com a cabeça apoiada nos chinelos. Lena e Coragem tinham se tornado inseparável. Eles eram vistos juntos todas as manhãs, caminhando pelas ruas da pequena cidade, ele trotando ao lado dela, ela o guiando orgulhosamente como se ele fosse um irmão. Num sábado de maio, eles participaram de seu primeiro evento comunitário, realizado no Willow Creek Central Park. O tema, Um Coração para os Animais, uma manifestação que visava conscientizar os moradores sobre maus tratos e abandono de animais. Em um pequeno palco improvisado, Lena, com o microfone na mão, contou sua história diante de 100 pessoas. Atrás dela, Coragem jazia calmamente, com uma bandana vermelha no pescoço com a inscrição Salvos pelo Amor. A voz dela tremeu no início, mas se fortaleceu quando ela falou da solidão, do frio daquele dia de outono e da promessa silenciosa que fizera a si mesma. Nunca decepcione uma pessoa vulnerável. Eu não sou uma heroína, disse ela simplesmente. Eu só estava lá na hora certa. Mas se eu, uma menina de 8 anos, pude fazer a diferença, então qualquer um de vocês também pode. A plateia aplaudiu longamente. Alguns tinham lágrimas nos olhos. Pouco depois deste acontecimento, a história de Lena e Coragem foi retransmitido por vários jornais nacionais importantes, então por um programa matinal popular. Ela foi vista nos sets, intimidada, mas com dignidade, usando a coragem contra si. Um editor de Nova York, Michael Bernstein, tocado pela história, contatou a família com uma proposta inesperada. Quero que a Lena escreva um livro. Um livro para crianças. Uma história real, contada com suas próprias palavras. O mundo precisa de histórias assim. O projeto entusiasmou Lena. Com a ajuda de sua professora, Sra. Rovey, ela passou várias semanas escrevendo, até desenhando algumas cenas. O livro se chamava Coragem e Eu, e vivenciou um enorme sucesso. Traduzido para vários idiomas, lido em escolas e bibliotecas por todo o país. O dia do lançamento de livro na livraria principal da cidade, famílias inteiras se reuniram. Coragem, é claro, estava lá, deitada aos pés da mesa de autógrafos. Foi então que Lena recebeu uma mensagem no celular, uma mensagem do seu pai. James Matthews, que havia perdido o emprego logo após o acidente de Coragem, passou por meses difíceis. Mas graças à cobertura da mídia sobre a história, uma família atenciosa, o Kramer, proprietários de uma fazenda orgânica fora da cidade, reconheceram James de uma reportagem e entraram em contato com ele. Estamos procurando alguém sólido, discreto e, acima de tudo, um pai que criou uma filha como Lena, disseram. James começou a trabalhar na fazenda algumas semanas antes e, pela primeira vez em muito tempo, ele estava voltando para casa mais cedo, sorrindo. Cansado mas feliz. Esta aventura, nascida de um simples gesto de compaixão, transformou não apenas o destino de Lena, mas o de toda a família Matthews. Os anos passaram, Lena cresceu. Coragem envelheceu ao seu lado, tornando-se um cão sábio e tranquilo, adorado por todos em Willow Creek.
Ele comparecia a cerimônias de premiação e eventos escolares, sempre leal. O vínculo entre eles nunca se enfraqueceu. Tem 24 anos, Lena Matthews, após anos de estudos e estágios, finalmente recebeu seu diploma veterinário. A cerimônia de premiação aconteceu em uma tarde ensolarada de junho. Sentada na primeira fila, uma cadeira permaneceu vazia. Aos seus pés, disposta como se fosse algo natural, colar desgastado da coragem, que havia morrido pacificamente no ano anterior, nos braços de Lena. Naquele dia, ela fez um discurso memorável para seus colegas de classe. Decidi me tornar veterinária aos 8 anos. Não por um sonho de infância, mas por uma promessa. Uma promessa feita a um ser humano ferido e abandonado, que me ensinou que vale a pena lutar pela vida. Meu trabalho agora é ser essa mão amiga. Como há que estendi ao coragem e que ele me devolveu todos os dias da sua vida. Lena então retornou para se estabelecer em Riacho Willow. Um dia ela assumiu o cargo de sua antiga mentora, Dr. Mark Stevens, agora aposentado, na mesma clínica onde tudo começou. Na sala de espera, na parede, havia uma grande fotografia em preto e branco de uma menina de 8 anos cansada, mas determinada, empurrando um carrinho de bebê contendo um cachorro grande e enlameado. Na parte inferior, uma inscrição gravada em uma placa. Aqui, uma criança mudou o destino de um ser vivo. E lembrou ao mundo que a coragem muitas vezes tem um nome pequeno e pernas longas e cansadas. E nos corações do povo de Willow Creek, a história de Lena e coragem tornou-se uma lenda local, passada de geração em geração para crianças, contada nas escolas, recitada em velórios. Porque às vezes a maior força do mundo se esconde no coração de uma criança que se recusa a desviar o olhar.